Bom, então vamos falar sobre ela, sobre a média, hein? Vamos nessa? Muito simples, né, galera? Como que, enfim, a média é interessante, né, para resumir os nossos dados. Se a gente está com uma amostra muito grande, por exemplo, com um ensaio clínico gigantesco, não vou falar gigante, não vou usar essa palavra gigantesco, mas um ensaio clínico relativamente grande aqui, não é gigantesco, tá? Me empolguei. Mais ou menos uns 5 mil e poucos indivíduos, tá? A gente pega ali e vê o grupo controle, o grupo intervenção e vê a média de idade ali, mais ou menos, e o desvio padrão ali de idade, quanto que aquela idade varia em média, né, que seria o desvio padrão. Aí a gente vê aqui que não tem muita diferença entre os sexos, né, então a média ela é essencial para resumir os nossos dados. A gente não quer mostrar uma planilha com 2.575 pessoas, tá? Para o nosso leitor. Então, a média, o que é a média, né? Ela é a soma de todos os dados da variável dividida pelo número de unidades da mesma, tá? Então aqui, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, uma variável, e é a variável salinoleptina, tá? Que é uma variável qualitativa, ou a concentração de glicose, a área sobre a curva, que é uma variável quantitativa. Então, se eu pegar aqui a média no grupo salina, ela vai pegar todos esses valores aqui, vamos somar e dividir pelo número deles. Se não me engano, são 10 aqui, né? São 10 valores. 3, 6, 9, 10. Isso. 1.231 de média de glicose era sobre a curva no grupo leptina, perdão, e 1.395 no grupo salina. Talvez o grupo leptina, não sei, precisaríamos de estatística inferencial para isso, por isso que somente estatística descritiva não é bastante, mas a estatística inferencial ela vai trabalhar em cima da descritiva, então por isso que você tem que ver primeiro estatística descritiva, perdão. Talvez aqui já indique para a gente que o grupo leptina aí tenha um pouco menos de área sobre a curva de glicose, tá? Então é isso que é a média, tá, gente? Simples, né? Coisa de ensino médio. E a gente está falando aqui em média geométrica, tá? Existem outros tipos de média, como média harmônica, média quadrática, média geométrica, enfim, tá? Isso é a média aritmética. E a gente tem que lembrar sempre que no estudo científico existem as médias, tá? Frequentemente os resultados eles são pautados em cima de médias, de desvio padrão, que são coisas que tentam capturar o quadro inteiro, mas às vezes o quadro inteiro ele também é importante. Por exemplo, nesse ensaio clínico aqui, de perda de peso, que comparou dieta low carb contra alto em carboidrato, a gente não teve uma diferença entre as médias de peso, mas a gente vê que tem uns indivíduos aqui que respondem muito bem à dieta de baixo. Se a gente for olhar a diferença entre a média dos dois grupos, a gente não vai encontrar, entende? Mas a gente não vai encontrar, por exemplo, superioridade de uma das dietas, mas a gente vai ver que existem indivíduos que respondem muito bem à dieta low fat e existem indivíduos que respondem muito bem à dieta low carb, que perdem muito peso. É difícil a gente afirmar, né, que uma é superior do que a outra, e sim olhar um pouco a individualidade às vezes. E por isso que às vezes eu faço questão, né, interessante a gente mostrar todos os dados do seu estudo com gráficos, se você tem essa possibilidade, se o pesquisador acha que aquilo é interessante. Se você está lendo um estudo científico e tem um gráfico desse aí, por exemplo, a perda de peso, se não me engano, isso a gente chama o nome desse gráfico é gráfico de waterfall, né? É o gráfico de waterfall é cascata, né? Algo do tipo. Cachoeira, agora eu não lembro exatamente, mas se não me engano é esse o nome do gráfico, tá? Mas é um gráfico que mostra, né, a perda de peso dos indivíduos em cada um dos grupos. E a gente vê que realmente não tem tanta diferença, né? Tem uma galera que até ganha peso e uma galera que perde bastante peso, provavelmente por conta da aderência, tá? Provavelmente as duas dietas não tenham muita diferença mesmo, tá? Para o indivíduo. Mas provavelmente aqui nesse estudo que foi de 12 meses, provavelmente os caras que perderam muito aqui, isso aqui pode ser explicado pela aderência à dieta.
E por isso que às vezes é tão importante a gente ter acesso, tá? A gente está falando aqui sobre estatística descritiva, sobre média, desvio padrão e tudo mais, mediana, enfim, mas é legal às vezes a gente ter acesso, vou voltar aqui propositalmente, aos dados individuais, tá? De como cada unidade experimental, unidade amostral respondeu ali no teu estudo científico, tá bom? E aí, se a gente for ver a média nesse ensaio clínico, não tem realmente diferença entre médias, tá? Indica ali, ó, existe uma diferença de 0,70, mas o intervalo de confiança que está indicando que essa associação não essa diferença ela não é significativa, tá? Se você pegar a diferença no grupo low fat e no grupo low carb, 5,29 menos 5,99 dá 0,70. E aí você tem como calcular o intervalo de confiança dessa diferença. Então é isso. O que eu queria falar sobre média é isso. Agora sobre mediano.